Traí meu namorado por impulso. Ele descobriu tudo e me humilhou publicamente. Minha namorada beijou outro cara na minha frente em uma festa só por um desafio, então dei a humilhação da vida dela. Olá a todos. Meu nome é Richard, tenho 23 anos e quero contar algo que aconteceu comigo há alguns meses. Nunca pensei em escrever algo assim, mas desde que aconteceu não consigo parar de pensar nisso. Talvez contar aqui me ajude a desabafar um pouco de tudo que venho carregando. Conheci Mia, também de 23 anos, na universidade. Ambos estudávamos na mesma faculdade, mas em cursos diferentes. Desde o primeiro dia que conversamos, ela me pareceu alguém carismática, cheia de energia, com uma facilidade enorme para fazer amigos. Eu era todo o contrário e reservado, mais tranquilo e daqueles que preferem observar em vez de participar. Ainda assim, havia algo nela que me prendia. Ela tinha um sorriso contagiante e aquele jeito de falar com entusiasmo que fazia parecer que tudo o que dizia importava. Começamos a sair aos poucos. No início éramos apenas colegas que se encontravam na cantina ou nos corredores. Depois fomos estudar juntos e com o tempo se tornou costume nos vermos quase todos os dias. Mia tinha um círculo muito amplo de amigos. Sempre a convidavam para festas, reuniões, viagens curtas ou simples tardes de café. Eu, por outro lado, tinha poucos amigos, mas os que tinha eram próximos. Quando começamos a namorar, percebi que ela queria que eu me integrasse mais ao grupo dela e, embora não fosse meu estilo, tentei por ela. A primeira vez que fui a uma de suas festas, me senti deslocado. Era uma casa cheia de gente falando ao mesmo tempo, música alta, luzes coloridas e aquele cheiro de bebida que impregnava tudo. Mia pegou minha mão e me apresentou a alguns de seus amigos. Todos pareciam simpáticos, mas também notei algo. A maioria tinha aquela atitude típica de grupo fechado, onde se você não é como eles, te olham com certa distância. Ainda assim, quis me encaixar. Não queria que Mia pensasse que eu não estava me esforçando. Com o tempo comecei a ir mais frequentemente a essas reuniões. Mia ficava animada cada vez que eu aceitava acompanhá-la. Vai ser tranquilo, amor, ela me dizia. E embora quase nunca fosse verdade, eu acreditava nela. Nessas festas sempre jogavam verdade ou desafio. No início eram coisas simples, como contar segredos ou fazer brincadeiras bobas. Mas depois os desafios se tornaram mais extremos, quase sempre relacionados com beber. Quem perdia tinha que beber até quase não poder mais. Lembro que em uma ocasião Mia teve que beber vários drinks seguidos e terminou tão tonta que mal conseguia ficar em pé. Eu fiquei preocupado. Pedi que parasse, que não era necessário continuar o jogo, mas suas amigas riram e disseram que era só diversão. Ela me olhou e sorriu tentando tirar a importância. Calma, amor. Estou bem, me disse naquela vez. Mas ela não estava. Tive que levá-la para casa praticamente carregando. E no dia seguinte ela me agradeceu por cuidar dela. Ainda assim, no fim de semana seguinte voltou a aceitar outro convite. Eu tentava entendê-la. Em parte sabia que Mia era daquelas pessoas que não suportam ficar de fora do grupo. Queria fazer parte de tudo, sentir-se incluída, ser aceita. Mas também via que suas amigas não eram exatamente boas com ela. Frequentemente faziam comentários sobre suas roupas ou diziam em tom de piada que ela estava ficando chata desde que tinha namorado. Eu notava que isso a afetava. Ela não dizia abertamente, mas sua expressão mudava a cada vez que a tratavam assim. Uma noite, depois de outra festa, disse a ela que não gostava de como a tratavam. Mia, não entendo por que você continua com elas. Sempre zombam, fazem desafios que te deixam mal e você só ri. Eu disse. Ela suspirou e me respondeu algo que ainda lembro com clareza. São minhas amigas há anos. Não são mais, só tem outro jeito de ser. Às vezes exageram, sim, mas no final sempre estão lá. Eu não disse mais nada, mas por dentro sabia que não era verdade. Sentia que ela fazia tudo isso só para se encaixar, para não ficar sozinha. E embora não concordasse, não queria ser o namorado controlador que diz com quem ela pode ou não pode andar. Então fiquei de fora até que tudo saiu do controle. Uma noite de sexta-feira, Mia me convidou para outra festa. Era o aniversário de uma de suas amigas mais próximas, Clara. Eu não queria ir, mas ela insistiu tanto que acabei aceitando. Te prometo que vai ser tranquilo, só alguns amigos e música, ela disse. Obviamente não foi assim. A casa estava cheia, a música altíssima e o cheiro de bebida se sentia desde a entrada. Mal chegamos, Mia foi recebida com gritos e abraços. Mia chegou, finalmente. Já estavam demorando. Achei que não veriam. Todos pareciam felizes de vê-la e imediatamente colocaram um copo na mão dela. Eu fiquei de lado cumprimentando com um gesto e tentando passar despercebido. Ela me apresentou a alguns rostos novos, mas a maioria nem se deu ao trabalho de lembrar meu nome. Durante as primeiras horas fiquei sentado em um sofá observando. Mia ia e vinha, dançava, ia com suas amigas e de vez em quando voltava para sentar ao meu lado e me dar um beijo rápido como para garantir que eu não ficasse chateado. Eu tentava sorrir, mas me sentia desconfortável. Não gostava daquele ambiente. Mais tarde começaram o famoso jogo de verdade ou desafio. Eu sabia que isso nunca terminava bem. Tentei convencer Mia a não participar. Amor, e se só assistirmos? Você não precisa jogar desta vez, eu disse. Mas ela apenas riu. Vai ser divertido. Te prometo que nada de ruim vai acontecer. Fiquei sentado ao lado dela enquanto o grupo formava um círculo. Havia uma
umas 10 pessoas. A garrafa começou a girar e as perguntas foram ficando mais pesadas. Primeiro eram coisas simples, como confessar com quem tinham ficado ou contar alguma história embaraçosa. Depois começaram os desafios, em beber, tirar roupas, beijar alguém no rosto. Todo o ambiente se encheu de gritos e risadas. Eu não participei e isso pareceu incomodar alguns. Um dos caras, daqueles que sempre buscam atenção, me disse em tom de brincadeira: "E Richard, por que tão sério? Relaxa um pouco, irmão. Você não está na igreja." As risadas não demoraram a se ouvir. Mia também riu, embora eu saiba que ela fez mais para acompanhar o clima do que por verdadeira diversão. Ainda assim, isso me doeu. Se você está tão chocado quanto eu com essa história, deixe seu like agora. E comenta aí, você continuaria nessa festa ou sairia na hora? Fica até o final para ver a reviravolta. O jogo continuou, e a cada rodada os desafios ficavam mais intensos. Mia teve que beber várias vezes mais do que deveria. Eu pedi que parasse, mas suas amigas a incentivavam a continuar. "Vamos, Mia, não seja chata. Você antes era a mais divertida do grupo." Ela sorria, embora se notasse que custava se manter em pé. Em um momento, uma das garotas, se não lembro bem quem, fez um comentário sobre nós. "E vocês ainda estão tão apaixonados como sempre? Ou já se cansou do seu namorado sério?" As risadas foram imediatas. Eu tentei não reagir, mas senti a vergonha subindo por dentro. Mia apenas deu de ombros e respondeu com um sorriso forçado: "Está tudo bem, só que ele não é muito de festas." Outra garota disse em voz alta: "Sim, dá para perceber. Parece que veio obrigado." Mais risadas, e eu novamente guardando o silêncio. Quis ir embora, mas Mia me pediu para esperar um pouco mais. "Já estamos quase terminando o jogo. Não vá, por favor." Cedi mais uma vez, embora por dentro já estivesse cansado. Foi então que propuseram o desafio final. Clara, a aniversariante, disse que seria o mais corajoso da noite. Todos gritaram animados. "Vai, qual vai ser?" perguntou Mia, já com o rosto um pouco vermelho pelo álcool. Clara sorriu e disse: "O desafio final é para você, Mia. E é muito simples. Você tem que beijar um cara aleatório aqui na frente de todos." O silêncio durou um segundo. Depois se ouviram gritos de surpresa e risadas. Mia olhou para eles confusa e depois olhou para mim. "O quê? Não, isso não faz sentido." "Estou com o Richard", disse tentando rir como se fosse uma piada. Mas suas amigas insistiram: "É só um jogo. Não acontece nada. Além disso, ele vai entender, né, Richard?" Me olharam esperando uma resposta e eu só consegui dizer: "Se você valoriza nosso relacionamento, Mia, não faça isso." Ela ficou me olhando por alguns segundos. Eu podia ver o conflito em seu rosto. Ela tinha a garrafa em uma mão e o copo na outra. Todos a olhavam rindo, pressionando como se fosse uma espécie de espetáculo. "Vamos, Mia, é só um beijo. Nem é o fim do mundo", disse alguém atrás. E então aconteceu. Ela a fez. Se aproximou de um cara qualquer do grupo, o segurou pelo pescoço e o beijou. Não foi um beijo rápido nem de brincadeira. Foi longo e com todos gritando ao redor. E antes de fazer isso ela me olhou apenas um segundo, como se buscasse minha permissão, como se no fundo quisesse que eu a impedisse. Não fiz. Fiquei parado, com o coração acelerado, olhando como a pessoa que eu amava beijava outro na minha frente só por um desafio. E naquele momento algo dentro de mim quebrou. Quando Mia se separou do cara, o lugar explodiu em risadas. Não eram risadas de diversão, eram risadas cruéis, daquelas que machucam. Todos aplaudiam, gritavam e faziam comentários entre gargalhadas. Alguns gravavam com seus celulares, outros simplesmente observavam curtindo o espetáculo. E eu estava ali, imóvel, sentindo como cada risada retumbava na minha cabeça. Não era só o beijo que doía e era a humilhação, o fato de ela fazer isso na minha frente, sabendo o que isso significava. O fato de todos rirem como se ver alguém se quebrar por dentro fosse divertido. Senti uma mistura de raiva, vergonha e tristeza que subia pelo meu peito até me sufocar. Um dos amigos de Mia, um cara que eu mal conhecia mas que sempre tentava ser o engraçadinho do grupo, se aproximou rindo e disse em voz alta: "Cara, nunca tinha visto a cara de um corno bem no instante em que o coração dele se parte." As risadas aumentaram. Eu olhei fixo, sem dizer nada. Por dentro só pensava: o que diabos eu estou fazendo aqui? Mia se virou para mim e disse, ainda com um sorriso nervoso: "Foi só uma brincadeira, amor. Espero que você não se incomode." Essa frase me atravessou. Espero que você não se incomode. Depois de beijar outro na frente de todos, antes que eu pudesse responder, uma das garotas do grupo pegou uma cerveja vazia, a segurou como se fosse um microfone e disse entre risadas: "Agora teremos uma entrevista exclusiva com o corno do ano. Richard, qual é sua opinião sobre o que acabou de acontecer?" As gargalhadas foram mais fortes. Eu não podia acreditar no que via. Era como se de repente todos tivessem se transformado em um único monstro, um que se alimentava da minha vergonha. O barulho, as risadas, os gritos, tudo se misturava. Tentei dizer algo, mas minha voz não saiu. Então ouvi outro cara dizer: "Ai, não, ele já vai chorar. Relaxa, é só uma piada." Cara, o tom foi tão condescendente que senti um nó no estômago. Não aguentei mais. Me levantei do sofá, dei meia volta e comecei a caminhar em direção à saída. Mia veio atrás de mim. "Amor, espera", me gritou entre risadas nervosas. "Não leve tão a sério. Foi só um desafio estúpido." As pessoas atrás dela continuavam rindo. Ouvi alguém gritar em chorão. E depois outro: "Que frescurinha." Ela olhou para trás, para minha surpresa. Riu também. "Eles têm razão", disse. "Não seja frescurinha. Haha." Naquele momento, algo dentro de mim quebrou completamente. Olhei para ela com uma mistura de tristeza e repulsa. Já não via a mesma pessoa que conheci na universidade. O que estava na minha frente era alguém completamente diferente, uma versão vazia de si mesma. Disse a ela com a voz tremendo, mas firme: "Você é patética, Mia."
Mia, não consegue ver? Você é a palhaça deles. Eles não são seus amigos. Para eles você é só um bufão, uma garota com baixa autoestima, desesperada por atenção. Você me dá nojo. O grupo fez aquele som típico, aquele coletivo que fazem quando algo forte é dito. Alguém atrás murmurou, haha, ele falou as verdades dela. Agora a Mia é que vai chorar. Mas ninguém riu dessa vez com tanta força. Por um instante, a atmosfera mudou. Eu respirei fundo. Olhei para todos aqueles rostos que até pouco tempo atrás se diziam seus amigos. Vi mais vazios que pessoas. Disse a eles em voz alta, com raiva contida, e vocês também são patéticos. Passam algo com suas vidas. Passam o tempo se embriagando e achando que isso os torna interessantes. O mesmo cara que antes tinha me chamado de corno disse com um sorriso cínico, em calma, filósofo, não fica tenso. Olhei fixamente para ele. Era Lucas, o típico que se gaba de ser a alma das festas, mas que todos sabiam que tinha problemas em casa. E então, sem pensar, soltei algo que sabia que ia doer, e me diz, Lucas, você usa o álcool para esquecer que sua mãe é viciada em substâncias ou para esquecer que seu pai os abandonou? Por isso o silêncio foi imediato. Ninguém disse uma palavra. As risadas se apagaram como se alguém tivesse baixado o volume de repente. Lucas ficou parado alguns segundos, processando o que acabava de ouvir. Seu rosto mudou. Ele se levantou de repente, cambaleando, e veio direto em minha direção com o punho levantado. Tentou me bater, mas desviei. Não foi difícil. Estava tão bêbado que mal conseguia manter o equilíbrio. Caiu contra uma cadeira e derrubou uma garrafa. Alguém gritou o nome dele. Outros tentaram detê-lo. Eu apenas aproveitei o momento para dar meia volta e sair daquela casa. Caminhei pela rua sem olhar para trás. Senti o coração batendo com força. Não sabia se estava tremendo de raiva, de dor ou de decepção. Só queria me afastar de tudo aquilo. Ouvi passos atrás de mim. Era a Mia. Vinha correndo com a voz entrecortada. Richard, espera. Não vá assim, me gritou. Me detive. Não por ela, mas porque precisava terminar tudo ali sem deixar nada pendente. Ela se aproximou com a maquiagem borrada e os olhos vermelhos. Embora não soubesse se era pelo álcool ou pelo que acabava de acontecer. Richard, te juro que não quis que saísse assim. Foi um jogo. Só isso. Não significa nada. Olhei para ela exausto. Já não me restava raiva. Só uma espécie de vazio. Mia, eu te desafio, disse com calma, a conseguir uma personalidade e comprar um grama de dignidade. Ela me olhou confusa, sem saber o que responder. Terminamos, disse no final com voz firme e continuei caminhando. Ela não me seguiu mais. Aquela noite cheguei ao meu apartamento e fiquei sentado no escuro. Não acendi a luz. Também não chorei. Apenas fiquei olhando para o nada com a cabeça cheia de imagens do que tinha acontecido. A risada de seus amigos. A forma como ela me olhou antes de beijá-lo. As palavras que disse depois tentando minimizar tudo. Não conseguia entender em que momento tudo tinha se descomposto. Sim, pensei nas vezes que a acompanhei a essas festas só para fazê-la feliz. Em como tentei me adaptar ao mundo dela. Nas vezes que calei quando havia se perder entre pessoas que só a usavam para rir. E ainda assim, ali estava, feito em pedaços. Enquanto eles provavelmente continuavam bebendo como se nada tivesse acontecido. Aquela noite entendi algo. Nem todos que sorriem com você são seus amigos. E nem todas as pessoas que dizem te amar sabem o que essa palavra significa. Mia não era uma pessoa má desde o início. Simplesmente se perdeu. Se cercou de gente que a moldou até transformá-la em uma versão vazia de si mesma. E eu, na minha tentativa de me adaptar, acabei me perdendo também. Nos dias seguintes fiquei sabendo que a história tinha virado boato entre vários colegas da universidade. Alguém tinha gravado parte do beijo e do confronto com Lucas. Não me importei. Já nada disso fazia sentido. Não queria revanche, nem explicações, nem desculpas. Só queria paz. Nunca mais falei com Mia. Soube por amigos em comum que ela tentou me contatar semanas depois, mas não respondi. Ela tinha cruzado uma linha que não se desfaz com um pedido de desculpas. O respeito, quando se quebra dessa forma, não se recupera. Com o tempo entendi que não era o beijo o que mais doía. O que mais doía era que ela riu de mim enquanto todos me humilhavam. Que preferiu ficar bem com um grupo de pessoas vazias em vez de defender o que tínhamos. Isso foi o que realmente me quebrou. Às vezes a vejo nos corredores da universidade. Ela evita me olhar e eu também. Mas em uma ocasião nossos olhares se cruzaram por um instante e soube que ela entendeu tudo. Soube que finalmente tinha percebido o que eu tentei dizer aquela noite, que aqueles a quem ela chamava de amigos só riam dela quando ela não estava presente. Vi no rosto dela uma mistura de vergonha e arrependimento. E pela primeira vez não senti rancor, só compaixão. Pensei muito no que aconteceu e se algo tirei de tudo isso é que a gente não pode sacrificar sua dignidade para se encaixar nem mudar sua essência para agradar. Eu fiz isso e terminei vendo como alguém que eu amava se destruía tentando agradar aos outros. Às vezes crescer também significa aprender a soltar. E embora tenha doído, aquela noite marcou o início de algo diferente para mim. Porque entendi que a solidão nem sempre é um castigo. Às vezes é o primeiro passo para recuperar o que outros tentaram tirar de você, em sua paz, seu valor e seu respeito próprio.